Eu tive a oportunidade no segundo dia de estar em Évora, acompanhar a composição dos estudantes de História e recolhi lá e transportei para aqui. Não posso deixar de ter por base nas reflexões que vou apresentar as perplexidades dos próximos licenciados na área de História, da Psicologia, etc., que se interrogam sobre o seu futuro profissional. E o tema que está aqui para me convidaram, que eu agradeço o espaço com muito gosto, a Biologia e a Sociedade, parece que é de facto talvez a pedra de toque nesta questão da afirmação da atividade profissional dos arqueólogos. Fazendo a ponto para os 25 anos atrás, também o meu próprio percurso, eu confesso que estou otimista, como o Jorge Paulo canta, sou um otimista cético, embora cético, mas otimista. Porque hoje, em comparação com 25 anos atrás, nós temos mais arqueólogos, temos mais universidades a formar arqueólogos, podemos depois já ir lá à questão da qualidade da formação. Temos mais sítios arqueológicos disponíveis ao público estudados por arqueólogos. Temos mais conhecimento produzido, mais bibliografia e temos também, naturalmente, mais confusão. Neste momento também, mais satisfação, mais dúvidas, me parece que é absolutamente normal e faz parte do processo, digamos, da formação e da arqueologia na sociedade, que é a que temos, a sociedade portuguesa de passados 30 e poucos anos após o 25 de Abril, que é completamente diferente da que tinha sido antes, também do ponto de vista da arqueologia e da organização da arqueologia na estrutura, digamos, do Estado. Talvez estejamos a viver um período de ressaca, de projeção excessiva, na minha opinião, ou pelo menos mal orientada na sua exposição pública, na sequência da descoberta das memórias do Coa, em que a arqueologia atingiu um ponto provavelmente não estaria suficientemente preparada para se enraizar e para se estruturar de um modo mais definitivo e passou de uma fase de autonomia em termos de tutela para uma fase em que foi completamente centrada e foi integrada numa estrutura que eu até admito que possa fazer sentido para o nosso país com 10 milhões de habitantes, que é o GESPAR, mas em que a arqueologia claramente perdeu projeção e perdeu capacidade de se afirmar do ponto de vista da especificidade da atividade arqueológica comparada com as outras atividades que se vinculam à atuação sobre o património. E também entendo que devo invocar um conceito básico, digamos, da arqueologia, como sendo uma parte do património. Falar da arqueologia para mim não é distinto de falar do património. E o património entendo eu como um recurso não renovável do ponto de vista material, mas renovável do ponto de vista do conhecimento e de ser assumido pelo público. Sistematicamente se criam mais patrimónios, novos patrimónios, e a arqueologia também pode continuar a criar mais patrimónios. E a arqueologia de sociedade significa, para quem exerce a atividade em arqueologia, o comprometimento social. Os arqueólogos têm que ter um compromisso social. Por razões tão diversas, porque vivemos em sociedade, uns com os outros, porque o Estado não participa da formação dos alunos, que querem ser arqueólogos, depois querem trabalhar, e, portanto, se é verdade que o património é um recurso escasso, é também um recurso nacional, portanto, é um bem público. E a atuação no património tem que ter isso em perspectiva. Sendo que
sendo um bem público, o exercício da atividade profissional em arqueologia tem implicações múltiplas, tanto económicas, porque se geram receitas, porque é necessário financiamentos públicos ou privados, implica os recursos humanos, os arqueólogos, o que significa que alguém de formar arqueólogos, tem implicações sociais significativas, portanto, falar de emprego no momento em que a sociedade atravessa um quadro geral mais ou menos depressivo, portanto, as pessoas querem trabalhar muito produtivamente e querem viver com dignidade. Tem implicações do ponto de vista ético, porque se pretende que o exercício da atividade profissional se faça com qualidade, porque se trata de mais arqueólogos, mais cientistas arqueológicos, mais conhecimento, há quem se questione se temos mais qualidade na nossa arqueologia atual. Eu confesso que acho que temos. Comparado com há 25 anos atrás, há 50 anos atrás, temos. Cansa-me um pouco esta permanente ladura que andam mal, esta porcaria, que somos todos desenvolventes, mais isto, mais aquilo. Somos uns trabalham bem, outros trabalham menos bem, as outras profissões cheias de coisa, e nós próprios às vezes estamos mais dispostos, portanto, não parece que seja nada de diferente do resto dos cotidianos das outras profissões todas e da nossa própria. E, portanto, eu acho que estamos muito bem. Estamos num momento de alguma impaciência, alguma reflexão, mas que é saudável, e acho que o facto de a humanidade ter conseguido congregar a propósito do lançamento de 2015 tantos arqueólogos em torno desta plaza é o sinal de que estamos a atingir, se calhar, agora com a maturidade em termos de preparar passos futuros significativos na afirmação da profissão de arqueólogo. Eu sempre fui, eu sempre me entendi como arqueólogo. Eu sou arqueólogo, não sou mais nada. Agora, seja assessor, também é uma coisa para mim, e sem importância. Num quadro da administração pública, não interessa. Numa empresa SA, pode chamar o céu, o Sherman, não sei o que, mas nada disso. Arqueólogo, aquele que exerce a atividade de arqueologia, faz as escavações, estudos, não tem que fazer sempre só as escavações, há a necessidade de ser, como agora se diz, intrusiva. Há múltiplas arqueologias variadíssimas, temos a estar atentos e querer sempre fazer mais e melhor e estar a par das novas tecnologias, porque novas tecnologias são ferramentas extraordinárias para se avançar também, não só na metodologia das recolhas de informação, mas na metodologia das análises e também do arqueólogo tem que saber comunicar os resultados a diferentes níveis, portanto tem que comunicar para o básico, como para o secundário, como para a universidade, como para o público em geral. E eu acho que vamos conseguir fazê-lo, até pelo esforço das circunstâncias, porque se não fizermos, morremos afogados. Portanto, nós temos um rio para atravessar e uns vão atravessá-lo melhor, ou há quem diz os outros que chegar, digamos, a outra margem, mas esta, portanto, o que é importante é que nós temos capacidade crítica e sobrevivamos com algumas mazelas, com algumas tristezas, mas o futuro é radioso, mas o futuro está à espera dos arqueólogos, não nós, se calhar, também haverá talvez uma crise de transição das gerações, o que é normal e que é saudável. Os arqueólogos novos querem protagonismo, querem chegar ao topo. Eu, na minha parte, já fiz o meu trabalho, já contribuí para a formação de muitos arqueólogos, estou absolutamente tranquilo que se eu morrer amanhã, a arqueologia vai continuar e o património vai continuar a ter quem trata. Portanto, não tenho, digamos, essa questão, apesar de, no sentido de querer controlar, digamos, o desenvolvimento